Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal, na luz do Espiritismo. Obrigado pela sua companhia. Vamos entrando na nossa conexão com Deus, o nosso Pai. Agradecer mais uma vez, mais um domingo, estarmos juntos aqui. Pedir a você que ajude o canal, curta, compartilha, deixe o seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho no Lar e compartilha com algum amigo, algum familiar ou em grupos espíritas para que o Evangelho atinja mais corações amigos. Hoje é dia 13 de agosto do ano de 2023, segundo domingo do mês de agosto, portanto, Dia dos Pais. Um grande abraço, feliz Dia dos Pais para todos os pais que acompanham aqui o canal. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Aquelas pessoas também, aquelas nossas irmãs que fazem o papel, a função pai que fez ou que está fazendo na atualidade, que assumiu essa responsabilidade, às vezes de criar uma família sozinha por diversos motivos, também o nosso abraço. Sabemos que é uma data comercial, todos nós sabemos disso, assim como o Dia das Mães, enfim, essas datas criadas especialmente para o comércio, mas nós sabemos que Deus permite por algum motivo. Nada é em vão para o plano espiritual superior. E nós temos, às vezes, que agradecer essas datas, que por vezes é a única que os filhos vão até os pais e, de fato, aproximam-se com amor. Para nós que somos espíritas, nós sabemos aí da nossa responsabilidade para com os nossos pais e também dos nossos pais para conosco. Mas esses momentos, essas datas, acabam reunindo as famílias. Às vezes, filhos que estão longe fazem um esforço maior para ir até a cidade dos pais. Então, a data, sim, tem a sua importância, além da data comercial, para nos fazer refletir. A principal reflexão é aproveitar os momentos com quem nós amamos, de maneira integral, estando ali com a pessoa, agradecendo, falando que ama. Esse é o maior presente. Quantos filhos têm essa resistência de dizer que ama, de agradecer o pai ou até a mãe? Então, a oportunidade é hoje, porque amanhã nós não sabemos se o nosso pai ou se a nossa mãe estará aqui no plano físico. E para quem aí já tem o pai e a mãe no plano espiritual, sabe o que eu estou falando. Quando os pais partem, nós às vezes ficamos com aquele leve arrependimento de querer ter dito algo a mais, agradecido mais, dito eu te amo, para as famílias aí que tem essa construção saudável. Bom, nós não vamos falar hoje do Dia dos Pais, porque nós já temos um evangelho aqui falando sobre o Dia dos Pais, nós fizemos no ano passado. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Quem acompanha os evangelhos aí sabe que eu sempre estou falando aqui das responsabilidades de quem é pai, de quem é mãe, das responsabilidades dos filhos. Então eu vou deixar aí para quem tem interesse no tema. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema da prece. Nós já estamos aí com esse tema da prece há algumas semanas, porque o tema é longo. Nós vamos continuar por orientação da espiritualidade que nos ajuda aqui no canal. Pediu para continuar com o tema da prece, que se faz urgente para todos nós compreendermos cada vez mais a importância da prece nas nossas vidas. Então, dados recados iniciais, vamos mais uma vez voltando às nossas conexões. Não esqueça de separar a sua água para a fluidificação, a jarra, para depois dividir com os familiares, com os animaizinhos que vivem conosco. Vamos também entrando na nossa sintonia com Deus, trazendo no nosso psiquismo a imagem que nós gostamos, que nos liga a Deus: praia, cachoeira, montanhas, uma estrada, um campo florido, aquela que mais te faz lembrar da grandeza infinita do nosso Pai. Acalme os pensamentos, deixe um pouco os problemas de lado neste momento. Fixa o pensamento aqui no Evangelho, ouça com os ouvidos carnais, mas também espirituais,
para que possamos conseguir interpretar. E nós vamos pedindo a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos este evangelho, agradecendo a Ele por esta oportunidade e pedindo a Ele que nos intua da melhor forma possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, o nosso Pai, de infinita bondade, neste momento, iniciando este evangelho, queremos pedir, autorize o plano espiritual a estar conosco neste momento, através dos nossos mentores amigos, para que possamos juntos elevarmos o pensamento nessa egrégora aqui do canal, de irmãos de toda a região do planeta, para que possamos enviar também as boas energias para a nossa região e para o nosso planeta. Sendo assim, vamos dar início a este Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Continuamos, meus irmãos e minhas irmãs, aqui falando sobre a prece no Evangelho no Lar. E hoje é a finalização deste estudo que nós conversamos sobre a prece, a importância da prece e os caminhos para atingirmos uma prece com maior ligação para Deus. É claro que nós no Espiritismo, nós não temos o ritual, não faz parte dos ensinamentos espíritas, deixando bem claro que o Espiritismo não julga absolutamente ninguém que faz algum ritual, como acender a vela, ajoelhar, ter uma imagem na casa. Isso faz parte da fé individual de cada um, mas não faz parte dos ensinamentos espíritas, porque entendemos que internamente nós podemos acessar a Deus. É claro que se você hoje acha ou acredita que acendendo uma vela você vai ter uma conexão melhor com Deus, não há problema nenhum, o Espiritismo não vai condenar. Mas nos ensinamentos espíritas nós vamos entendendo que não é a vela ou a imagem propriamente do Cristo, ou de Maria, ou de qualquer outro espírito que passou pela Terra e teve uma grande significação, que vai fazer ou não nós termos fé. São artifícios que nós utilizamos e muitos de nós vamos passando de reencarnação em reencarnação com esses amuletos ou esses objetos que nos ligam ou que nos faz ter uma ligação mais rápida. E não vai ser também de uma encarnação para outra que nós vamos nos desvencilhar disso. Tem muitos irmãos e irmãs que vêm do catolicismo ou de outras religiões que têm também os rituais, e esses rituais acabam acompanhando a pessoa. É claro que no Espiritismo nós também temos a água fluidificada. Como que é então a água fluidificada? Não é um ritual? É e não é, depende um pouco do ponto de vista. A nossa água fluidificada é que é por orientação dos espíritos que pela água os espíritos conseguem magnetizar os fluidos para que seja em benefício da nossa saúde e da nossa organização perispiritual. Então, de uma forma ou de outra, nós temos alguns minis rituais que vai nos acompanhar ao longo das nossas vidas. Mas é claro que, de uma forma em geral, nós temos menos rituais que outras religiões. Se nós formos avaliar nas religiões espiritualistas ou não, nós temos aí um número menor de ritual. Então, essas questões dos rituais não são eles que nos ligam a Deus. Na verdade, é o nosso interno que liga a Deus.
mas ainda às vezes necessitamos. Eu vou andar com um cordão, com uma cruz, porque isso pode me trazer uma proteção extra. Para nós espíritas, nós entendemos que a nossa proteção está na nossa boa conduta, na ligação que nós temos com os bons espíritos. Mas, como eu disse, para finalizar o assunto, se te faz bem e se é isso que faz a sua fé se acender, então andar com um cordão de cruz ou um outro qualquer cordão vai fazer a sua fé aumentar, então continue usando, não há por que tirar. Se você é espírito e faz isso, você não vai ser condenado por nenhum espírito, até mesmo porque se alguém te condenar de algo, já está fora do espiritismo, ou se alguém te julgar de algo, também está fora do espiritismo. Então, se faz bem para você manter uma imagem, não tem problema algum. Faz bem, te ajuda a ter a ligação. Então, a prece, às vezes, nós precisamos desses amuletos que nos liga e que nos faz ter essa conexão. No início aqui do nosso Evangelho no Lar, a gente sempre pede para vocês imaginarem uma paisagem. Isso é um gatilho mental para que nós possamos chegar, nos aproximar de Deus. Reparem que no início do Evangelho, eu sempre vou pedir para vocês imaginarem a paisagem que mais te liga a Deus. Por quê? Para mim, é o oceano, é a praia, é as montanhas. Então, quando eu vou tentar meditar, ou eu entro em contato com o mar ou com as montanhas. Para outras pessoas, pode ser um campo florido. Para outras, podem ser uma estrada. Outras, pode ser uma cachoeira. Por isso que esses amuletos, mentais ou não, eles são individuais. Por quê? Você pode ter tido uma experiência negativa com o oceano. Então, se numa meditação ou num local que a gente vai falando, pensa em Deus, pensa numa paisagem, a gente, entre aspas, induz vocês a pensar só no oceano, se o oceano no seu repertório de vida traz algo negativo para você, muito provavelmente você não conseguirá ter aquela ligação mental muito rápida. Por isso que a gente fala também que essas ligações são individuais de acordo com o repertório de vida, de gostos, de experiência que a pessoa vivenciou ao longo da vida. Se a pessoa teve uma experiência negativa com a cachoeira, ela não vai ligar a cachoeira a algo positivo. Então, se numa meditação, naquele momento que a gente está pedindo para a pessoa acalmar os pensamentos, eu induzo a pessoa a ficar pensando na cachoeira, se aquilo for negativo, provavelmente essa pessoa não vai se ligar a Deus com a queda ali da cachoeira. Então é mais fácil a gente falar, ligue-se a Deus de acordo com o que você entende por Deus, na sua fé que é individual e objetiva. Entendido, pessoal? Então, nesse momento, quem aí trabalha, nesses locais religiosos ou no espiritismo, quando a gente vai fazer esse momento de prece, a gente pede a pessoa para imaginar o local. E a pessoa vai desenhar no seu psiquismo aquele local que mais se adequa com a sua sensação de bem-estar e de aproximação de Deus. Como eu disse, nós estamos finalizando esse tema aqui da prece. É extremamente nós aprendermos a orar, essa conexão com Deus. Então nós falamos passo a passo. A oração, a prece, ela deve nos acompanhar diariamente, não como obsessão. Nós não podemos também ficar obsidiando a nós mesmos para orar a qualquer momento. Essa semana eu estava observando um grupo numa rede social espírita e tinha lá uma dúvida de uma pessoa. Me tornei espírita agora, quantas vezes vocês oram por dia? E aí tinha lá 500 comentários e eu estava observando o conteúdo, eu escrevi também o meu para ela e respondi da forma que vou dizer para vocês. Nós não temos quantidades certas para orar durante o dia. A quantidade é aquela que você vê necessário, porque cada dia é único na nossa vida.
Nós podemos, às vezes, ter um dia que necessita mais de uma ligação com Deus. Às vezes, nós estamos na correria e nós não é que não nos esquecemos de orar, mas às vezes nós não conseguimos parar para ter aquela prece sentida. E lembra que nós falamos, num dos primeiros evangelhos da prece, que a todo momento também nós podemos estar em conexão com Deus, entendendo que os Espíritos nos acompanham à distância ou perto, e eles estão em ligação conosco a todo momento. Então não tem uma quantidade certa de orar. O que Santo Agostinho vai nos ensinar ali no Livro dos Espíritos, e que também Kardec, através da espiritualidade superior, sempre nos orienta, é que o espírita ele tem que ter a autorreflexão todos os dias. O que é essa autorreflexão? A autorreflexão também é um momento de oração. Analisar o que eu aprendi durante o dia, o que eu deixei de aprender, perdão, o que eu, enquanto ser humano encarnado, melhorei, o que eu já progredi, quais os degraus que eu já subi na vida e o que eu posso fazer para me melhorar. Esse momento é o de reflexão. E se eu pudesse dar uma orientação para vocês, ore também antes de dormir, porque o sono, no momento que nós vamos repousar fisicamente, quem está acompanhando os nossos estudos ali no livro Os Mensageiros, vai entender, e nós sabemos enquanto espíritas, que quando o nosso corpo está dormindo, o nosso espírito se desprende e ele pode ir a trabalho ou a estudo no plano espiritual. Então, se antes de dormir nós fazemos uma higiene do sono, ficamos 15 minutos ali em concentração, em gratidão, fazemos uma prece, nós temos um desprendimento mais fácil, mais tranquilo e podemos ir até locais do plano espiritual melhores para o nosso aprendizado enquanto espíritos encarnados, que irá nos ajudar aqui no plano físico. Ali no livro Os Mensageiros, isso é muito bem explicado de diversas formas. E nós vamos até o plano espiritual para aprendermos com os nossos mentores e mentoras, ou os nossos amigos e familiares. Então, se nós dormirmos com uma conexão melhor, iremos, obviamente, melhor para o plano espiritual, uma sintonia melhor. Quem estuda os livros do André Luiz vai entender o que eu estou falando. Muitos espíritos no desprendimento não conseguem se aproximar dos mentores por uma questão energética, vibracional. Parecem que eles continuam encarnados fora do corpo. Tamanha densidade vibracional que eles se encontram no plano espiritual. E é assim que ocorre quando nós desencarnamos e estamos muito conectados com o plano físico. Bom, dito isso, vamos entrando aí no tema então do dia, que é a fé. Então, sem fé, eu não consigo também orar, porque a fé é acreditar, termos a certeza da existência de Deus. Para nós, os espíritas, entendemos a existência dos espíritos que estão no plano espiritual, que são espíritos que já vivenciaram a etapa física, uns mais, uns menos evoluídos que nós, outros na mesma linha de desenvolvimento espiritual que nós. Então, no plano espiritual, assim como é na Terra, há diversas camadas de evolução e nós espíritas entendemos assim a vida além da vida. Não estamos aqui, conforme eu disse no início, para também criticar a fé de ninguém. O que Kardec nos propõe é termos uma fé raciocinada, porque o Espiritismo nasce disso. Kardec começa a analisar com muito cuidado o que eram aquelas mesas girantes. Havia então espíritos, e assim surge o Espiritismo. Kardec compreende que existe sim espíritos, que o que a mesa falava ali, através do ectoplasma dos espíritos, obviamente, dos encarnados, eram respostas inteligentes. E o Espiritismo nasce através dessa racionalização da fé. Então, para nós espíritas, a fé deve ser racionalizada e não cega. É uma fé de observação, de não acreditarmos cegamente em tudo que vem do plano espiritual.
Porque também no plano espiritual tem aqueles enganadores e mentirosos. Lembrando que os enganadores e mentirosos continuam no plano espiritual, porque se nós não modificarmos as nossas ações e condutas aqui, iremos para o plano espiritual com o mesmo defeito ou a mesma dificuldade, e é claro que podemos evoluir lá, mas pode levar um tempo e às vezes pode haver uma comunicação desses espíritos, como diria Kardec, levianos, irresponsáveis com as questões espirituais. Então, a fé do espírita é uma fé raciocinada, e Kardec vai nos dizer que a fé do espírita deve acompanhar também a ciência, a evolução da ciência. Tanto que Chico Xavier e grandes outros espíritos médios que tiveram aqui, tiveram a orientação dos seus mentores. Observe o que está escrito na codificação e também observe a ciência. Nós temos que ter este acompanhamento com muita cautela. É claro que a fé e a ciência, elas vão ter discrepância ainda aqui no mundo material, porque nós não estamos no mundo feliz ou no mundo regenerado ainda, muito evoluído. Nós vamos ter essa discrepância porque até a fé, até a ciência é inexata. A ciência muda a cada dia, a cada mês, a cada ano, novas descobertas. Então, não é porque eu estou dizendo de algo invisível, que não é visto pelas pessoas, o espírito, que a ciência vai bater o martelo que não existe. A ciência vai nos dizer o seguinte: por enquanto nós não conseguimos provar. Por enquanto. Já outros campos da ciência conseguem comprovar tantas outras questões que são até hoje invisíveis. Então, é claro que 100%, como eu disse, nós não vamos conseguir, ainda no mundo de provas e expiações, andar a religião e a ciência. Mas, no futuro, os espíritos superiores vai nos dizer em diversas obras psicografadas que nós teremos um deslumbre dessa ciência e dessa religião andando juntas, com bom senso, com pesquisas sérias. Esperemos aí esse dia. Em Mateus, no capítulo 17, do item 14 a 19, nós temos uma passagem da vida de Jesus que fala sobre a fé. Quando se dirigia ao povo, um homem tentou se aproximar de Jesus, ajoelhou aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Ele está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó, que raça incrédula e depravada! Até quando vós sofrereis? Até quando devereis ficar convosco? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, que para nós espíritas, o obsessor aqui, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram depois encontrar com Jesus em particular e lhe perguntou: por que nós mesmos não podemos tirar aquele demônio? Jesus então lhes respondeu: é porque vocês não têm fé, ou pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesse a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela transportaria, e nada vos seria impossível. Em diversos momentos no Evangelho, Jesus vai falar, vai exemplificar a fé. Assim também como ele estava ali no barco, naquela tempestade, o mar agitado, e ele vai falar também com os discípulos: sois homens de pouca fé. Porque se eu disser a este mar que ele se acalme, ele se acalmará. E assim foi feito. Em todo o Evangelho, Jesus exemplifica a fé. E nós ainda temos uma grande dificuldade. Vamos ser sinceros e honestos. Ainda tem em nós, no nosso inconsciente, em alguma questão, um pouquinho de São Tomé. Nós ainda temos essa questão em algum nível da nossa vida,
em algum momento nós vamos descrer de algo. Faz parte do nosso repertório evolutivo. Buscamos constantemente comprovação. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos as páginas de publicação do Espiritismo, o Instagram do Na Luz do Espiritismo, as páginas no Facebook, enfim, nós temos diversos meios de comunicação, não é só aqui no YouTube. E eu vou reparar que os vídeos que dão mais curtidas e comentários são os vídeos que os médiuns falam sobre materializações dos espíritos. Como que as pessoas gostam, porque isso parece que reafirma a fé delas. Então nós precisamos de reafirmar a nossa fé a todo momento com essas questões. Basta nós observarmos as cartas psicografadas. Não estou aqui criticando, amo as cartas psicografadas e entendo que tem muitos irmãos e irmãs que estão aqui que necessitam, às vezes, de receber uma carta com detalhes para saber do filho, da filha, do irmão, da mãe, enfim. Isso acalenta muito os corações. E nós sabemos que as sessões de materialização, de psicografia, trouxe centenas de milhares de pessoas para o Espiritismo. Então é necessário. Mas eu percebo que nós, que já estamos no meio espírita, ainda buscamos constantemente o maravilhoso e sobrenatural, como Kardec coloca ali no Livro dos Médiuns. Constantemente queremos buscar a prova a todo momento, porque ainda nos falta algo interno para crermos. Então, a todo momento buscamos essas provas materiais. E às vezes, essas provas ocorrem de forma direta e indireta nas nossas vidas e nós nem percebemos. Lembra quando a gente falou dos casos aqui de espíritos? Às vezes a pessoa está ali buscando uma reunião de materialização para buscar o conforto de um espírito e às vezes ela está vendo um espírito materializado na rua e nem está sabendo que aquele espírito, que aquela pessoa é um espírito materializado, que está ali para ajudar alguém, para fazer algo. Nós demos até o exemplo do caso de Bezerra de Menezes, de tantos outros, mas constantemente nós estamos buscando essas provas para reafirmar a nossa fé. Uma dica que eu dou, quando eu dou essa palestra sobre a fé nos centros espíritas, vou aproveitar que é o Evangelho, busque sim aumentar a sua fé, mas busque aumentar a sua fé de maneira saudável. Como que nós fazemos isso? Estudando, lendo e ouvindo pessoas que têm mais fé do que nós. Pode ser um palestrante espírita, pode ser um pastor, um padre, uma pessoa que você admira, não tem problema. Alguém que você sabe que tem uma fé enorme, porque nós entendemos e sabemos quem tem uma fé grande. A gente consegue sentir nas palavras. Essas pessoas merecem o nosso cuidado no ouvir. Então, quando a sua fé estiver baixa, não fica procurando os vídeos de materialização. É legal e traz um aprendizado, mas não busque só eles. Busque esses irmãos, não só no meio espírita, palestrantes, médiuns, não. Pode ser até filósofos, enfim, que traz uma mensagem que você olha para a pessoa e fala, poxa vida, essa pessoa me ajudou tanto. Porque ao mesmo tempo que você está desenvolvendo a sua fé, você também está aprendendo um conteúdo que pode te ajudar no futuro. Então, por exemplo, me ajudou muito, eu sempre falo sobre os casos do Chico Xavier. Chico Xavier, para mim, tinha uma fé enorme. Você via em cada mensagem, em cada caso, em cada percepção espiritual. Aí vocês podem dizer, William, mas Chico via os espíritos. Ele tinha certeza da vida além da vida. Sim, e é por isso que ele passava tão efusivamente para nós, com muito carinho e respeito, cada momento mediúnico para que nós pudéssemos ter essa reafirmação. Porque Chico sabia, na sua grandeza espiritual, que nós somos crianças teimosas. Que a gente ouve um caso maravilhoso lá no Centro Espírita, que a gente vê um vídeo na internet maravilhoso, mas que na segunda-feira, quando a gente amanhece com uma dor de cabeça, a nossa fé vacila, porque nós somos espíritos ainda vacilantes. Somos.
Eu também sou, eu também tenho os meus momentos de queda na fé. Claro que eu tenho, todos nós temos. Mas eu desde cedo, quando eu comecei no Espiritismo, eu tentei buscar esses espíritos que eu sabia que tinha mais fé do que eu. Entre eles, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. A história desse irmão é brilhante. Com todas as suas limitações físicas, conseguiu trabalhar no Espiritismo, fez vários trabalhos sociais, aprendeu muito e chega no plano espiritual de forma brilhante. Quando a minha fé estava vacilante, eu ia ouvir uma palestra de Jerônimo, inclusive tem várias ótimas aqui no YouTube. Eu ia ler o livro Os Casos de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Eu ia ler os casos do Chico e tantos outros. Vou dizer outra figura que me ajudava muito na minha fé. Padre Germano, um padre da Igreja Católica, que a sua vida foi brilhante aqui no plano físico. E ele vai para o plano espiritual e decide contar sua vida para uma médium. Um livro fantástico. Ele psicografa e conta cada minúcia. Ali na Igreja Católica, transbordando de fé, ele e o seu cachorrinho, Sultão, viveram momentos de fé esplêndida na Terra. Então, quando a minha fé estava baixa, eu recorria lá ao Padre Germano, querido Padre Germano. Deixa eu ver aqui o nome da autora do livro, só um minutinho para a gente, quem quiser depois ler sobre a história do Padre Germano. Deixa eu só ver a médium que psicografou. Memórias de do Padre Germano. Deixa eu olhar aqui no livro. Amália Domingos Soler, a médium, da editora FEB, quem quiser ir acompanhar. Então, nesses momentos de queda, eu buscava esses espíritos. Também busquei vários palestrantes, quando eu estava com a minha fé, que vivenciaram momentos que podiam falar ali por algo. Meus irmãos, minhas irmãs, o que Kardec nos ensina? Somos, sim, espíritos livres. A nossa evolução é individual, mas precisamos estar unidos uns aos outros. Então, quando a fé de um vacila, busquemos nos outros o amparo. É para isso que nós estamos aqui e é para isso que é a caridade. A caridade, ela deve também ser nesses momentos que a nossa fé vacila. Entende-se que a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-lo, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como em outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, como nós dissemos, o que tem que ficar bem claro para nós espíritas, a diferença da fé cega e da fé raciocinada. A fé cega nos leva ao fanatismo. Quando nós estamos indo para o fanatismo, o nosso alerta aí para nós que somos espíritas, não examina nada, aceita tudo sem verificação.
O que o Espiritismo nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs? Estude, avalie, não acredite em tudo. Busque nas fontes, observe. Por isso que nós devemos participar dos grupos de estudo, analisar, estudarmos, ver. Quando a gente for estudar sobre um tema, eu reitero isso daqui. Observa vários palestrantes falando sobre o mesmo tema. Vá até você à fonte e leia. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona, li errado aqui. A fé raciocinada, ela baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. É o que o Espiritismo nos ensina. Quem pode ter fé? Será que todos nós podemos ter fé? Ou ela é desenvolvida através das reencarnações? E eu particularmente, meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que nós vamos desenvolvendo sim a fé a cada reencarnação. Assim como nós progredimos moralmente em inteligência, nós também desenvolvemos a nossa fé a cada reencarnação, principalmente a fé raciocinada. A fé, ela é adquirida e ninguém há quem esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença em particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir ao encontro, e se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Em certas pessoas, a fé parece de modo inata. E é isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa já está vindo de centenas e centenas de reencarnações desenvolvendo a fé. E outras passou por muitas e muitas reencarnações no ateísmo. Então ela vai desenvolver essa fé aos poucos, cada um, lembrando, está num degrau evolutivo e nós temos que ter a paciência, porque Deus espera por nós também. Então, quais que seriam as bases da fé? A inteligência, a compreensão, o raciocínio e o livre-arbítrio. A fé, ela necessita de uma base, que é a inteligência, perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Muitos de vocês que estão aqui me ouvindo devem ter chegado no Espiritismo pela dor, mas outros chegaram pela dúvida. O Espiritismo, ele chega para nós com muito, graças a Deus, com muito impacto positivo, porque abre as portas do plano espiritual. Se hoje nós vamos observar centenas de instruções espiritualistas ou espíritas, nós temos que ser muito gratos a Allan Kardec e a sua equipe espiritual de encarnados e de desencarnados, que trouxe para nós, no Livro dos Espíritos, diversas perguntas que nós mesmos queríamos fazer para os espíritos. Ali estava aberto, ali chegava o Consolador prometido. Eu observo, curioso, muitas pessoas falando hoje na internet que começou-se a falar, por exemplo, de vida em outros planetas ou de questões de perispírito agora, dos anos 90 para cá. Não, meus irmãos. Desde 1857, isso já está sendo falado através de Kardec e da espiritualidade superior. Se você lê os livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, está tudo ali que hoje as pessoas que estão falando de espiritualidade na internet
falam, tá tudo ali, meus irmãos, é só nós estudarmos. Às vezes a gente pega um vídeo na internet e fica, oh, que incrível, tá lá no Livro dos Espíritos, tá explicando lá detalhado. Por isso que nós falamos, estude, reestude o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá tudo ali. Isso ajuda a termos a nossa fé raciocinada. Quantos de vocês estão chegando no Espiritismo também, que talvez na sua religião não tinha tantas respostas? Era porque Deus quis, porque Deus é assim. É claro que o Espiritismo também não vai responder todas as perguntas. Tem um limite de compreensão que nós ainda não podemos chegar, não sabemos por quê. Gradativamente nós vamos aprendendo, gradativamente o plano espiritual vai abrindo mais conhecimento, vai trazendo médios, intuições, enfim. Mas o que nós já podemos conhecer está ali na base de Kardec, está ali nas obras do Chico e tantos outros médios que nós podemos estudar. Isso nos ajuda a desenvolver a fé raciocinada também, a olhar com uma análise crítica. Se nós formos avaliar, na época de Jesus, todo mundo achava, oh, Jesus está fazendo um grande milagre. Hoje nós sabemos, pelas nossas compreensões espíritas, que o que Jesus estava fazendo ali era uma manipulação daquelas energias, o passe. Nós entendemos muito mais que o milagre nada mais é do que o desconhecido. Jesus já sabia operar as energias muito mais do que nós, por exemplo, na atualidade. Imagina há 2000 anos atrás. E nós vamos entendendo que, na verdade, o milagre, quando nós aceitamos, é um milagre, é porque nós desconhecemos, nós não sabemos como foi feito. E às vezes a espiritualidade que estava ali, como Jesus, estava também desmaterializando tumores, operando aquelas pessoas que estavam ali. Jesus andava muito, com muitos espíritos, e ele também produzia, estava ali ajudando. Então, essa questão que nós temos que entender. A nossa fé, ela tem que ter uma base raciocinada e também uma base de muito amor. Nós já vamos, terminando, passando para a meditação, já chegamos aí a 42 minutos de Evangelho. É um tema muito grande, muito especial falar sobre a prece nesses 3 evangelhos. Eu sou muito grato a vocês pela paciência, eu espero que tenha compreendido um pouco aí o que nós precisamos para orar melhor, essa conexão com Deus. A fé nós trouxemos por último, não que seja a menos importante, muito pelo contrário, é a mais importante. Precisamos da fé para pedir com mais ligação mental com Deus. Nós falamos aí da caridade, do perdão, como é importante perdoarmos, como é importante nós trabalharmos, nós termos a caridade também. Durante a caridade, oramos, trabalhamos a paciência, desenvolvemos também o nosso raciocínio, damos sentido à vida. Hoje, também, através da logoterapia, uma linha aí da psicologia de Viktor Frankl, que ficou lá nos campos de concentração. O que Viktor observou naqueles campos de concentração? Como uma pessoa superava a dor de estar ali num campo de concentração, comendo muito pouco, sabendo que ia morrer ou sabendo que ia ser violentado. A pessoa já tinha perdido todos os seus direitos básicos, estava ali, sem humanidade. Muitos perderam seus entes queridos, comiam restos alimentares. Não tinha nada, absolutamente nada, e muitos deles conseguiram ressignificar aquele momento e vivenciar aquele momento de forma mais leve e agradável. Viktor vai observar que eles encontraram um sentido de vida na dor. E assim hoje nós temos uma grande linha da psicologia, que é o sentido da vida, em busca do sentido da vida. E a fé nos ajuda a buscar redescobrir esse sentido. O Espiritismo também nos ajuda a redescobrir esse sentido de vida. Que a vida não acaba aqui, esse momento é passageiro, que existe Deus, existem os espíritos superiores, que Jesus está no leme, nos ajudando, governando este planeta. Que nada na nossa vida acontece por acaso, que há leis que governam todo este planeta. E nós vamos entendendo, o Espiritismo nos ajuda a isso, desenvolver a fé raciocinada. E podemos então orar
com mais tranquilidade, com mais amor, com mais energia. Com esse recado, né, que nós vamos terminando essa temporada de estudo sobre a prece. Não que esse tema não possa voltar. É importante que o tema da fé, da prece, da oração volte sempre. Vamos entrando então nas nossas conexões mentais. Dedico essa prece final aos nossos irmãos ali do Havaí que estão desencarnando, tantos outros também que estão infelizmente chegando ao plano espiritual de modo trágico, as questões que estão ocorrendo no mundo. Vamos vibrar para o nosso mundo, meus irmãos, minhas irmãs, nessa prece final, nessa vibração final, entrando em conexão com os nossos espíritos amigos, nossos queridos irmãos superiores que nos ajudam, com Jesus. Vamos agradecer a espiritualidade amiga por este momento. Vamos acalmando os nossos pensamentos, a nossa respiração. A gente trouxe hoje a lembrança do gigante deitado, do Padre Germano, de Chico, esses espíritos que têm uma fé, tiveram uma fé e que têm também no plano espiritual. Vamos nos ligar a um desses mentores, pedir ajuda à equipe espiritual desses queridos mentores também, que nos ajudam, que possam estar conosco. Entramos então na nossa sala de passe magnético com a equipe espiritual que está nos esperando, essa sala acolhedora, muito confortável para nós. Na nossa frente, uma parede de vidro. Queremos plasmar uma paisagem que nos afinizamos e nos ligaremos mentalmente ao nosso mestre amigo Jesus, que autoriza esse passe através da sua mente, irradiando para nós as boas energias. Conecta-se com a nossa glândula pineal e ela se acende. Todo o nosso cérebro espiritual e material se acende, irradiando em cada célula do nosso corpo, em cada gota de sangue, em cada micro-organismo que vive dentro de nós, também nos nossos órgãos. E em conexão, esses mentores se aproximam, limpando todo o nosso campo perispiritual em movimentos rítmicos. Inicia-se então o nosso passe. Com muita gratidão a esses mentores que circulam a energia e nos ajudam. Estendamos as mãos para cima, acalmamos a nossa respiração e recebamos esses bons fluidos que a espiritualidade nos envia. Passando por cada órgão do nosso corpo, centralizando naquele órgão que nós temos mais necessidade, na região que nós temos mais necessidade. Cada um sabe, pensa. Vamos dividir com alguém este passe. Pode trazer no seu pensamento algum irmão ou irmã que está com necessidade para este momento, para dividirmos este momento com os nossos irmãos, irmãs, amigos. Às vezes é um vizinho, um colega de trabalho, uma pessoa da família, ou alguém da sociedade que você sabe que está precisando. Vamos também doando essas energias para o nosso planeta, para os países em necessidade, para as mortes coletivas que estão ocorrendo, esses espíritos que chegam ao plano espiritual. E nós somos gratos. Enquanto eu faço a prece final, vocês recebem mais um pouquinho do fluido. Deus, nosso Pai amado, de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos. Nós somos muito gratos por este momento de elevarmos os nossos pensamentos, de recebermos o passe de aprendizado. Deus, ajude-nos a entender o que foi dito aqui e que consigamos aplicar em cada momento do nosso dia a dia, das nossas encarnações, e que possamos passar para frente esses conhecimentos, entrando sempre em conexão com os espíritos amigos, esses mentores que nos ajudam, intuindo-nos de forma direta ou indireta. Nós somos gratos. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E neste momento, pedimos autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus.
Vamos retornando, meus irmãos e minhas irmãs, agradecendo aos mentores, às mentoras, agradecendo a Deus, a Jesus. Possamos voltar ao nosso corpo físico, mexendo as extremidades lentamente e bebendo aí a nossa água fluidificada. Agradecendo a cada um de você que esteve aqui hoje. Muito obrigado à família do canal Na Luz do Espiritismo, vibrações de alegria e de amor para vocês. Mais uma vez, um abraço aí para os nossos pais, para quem exerce essa função. Pessoal, como começamos mais tarde o Evangelho hoje e também devido ao Dia dos Pais, muitos viajam, muitos estão aí cansados, né? Outras pessoas acabam pegando estrada para visitar o pai, outros também, quando recebem os filhos em casa, tem mais afazeres. Então a gente pede desculpa, em primeiro lugar, por ter começado mais tarde, e em segundo lugar também, nós não vamos ler o nome, não vamos estender, porque foi um evangelho comprido, porque o tema é realmente longo. Mas eu gostaria de mandar um abraço vibracional para cada um que está aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo evangelho.